Ilha da Trindade, Brasil, 16 de janeiro de 58. Anolaima, Colômbia, 4 de julho de 69. Arequipa, Peru, 11 de abril de 80. Cidade do México, 11 de julho de 91. Varginha, Brasil, 20 de janeiro de 96. Cidade do México, 6 de agosto de 97. Bogotá, Colômbia, 2001. Ituzaingó, Argentina. A cada ano, os casos de avistamentos de OVNIs aumentam. Cada vez mais pessoas são testemunhas desse tipo de fenômenos. Não temos respostas, mas esta é a hora de encontrá-las. 6 de agosto de 97. Eu vi um objeto voador não identificado. Não tinha motores, não tinha nada externo como meio de propulsão. Fomos visitados por extraterrestres? Nós não estamos sozinhos no universo. É iminente o encontro com os irmãos mais velhos. Não temos nenhuma evidência de seres inteligentes em outros mundos. As pessoas podem dizer, é um OVNI alienígena ou não é, pertence ao Comando Espacial Americano. Os relatos se sucedem e os resultados não são publicados. É o momento de recorrer aos casos mais impressionantes da história ufológica da América Latina e descobrir o que realmente acontece sobre nossos céus. A resposta está para ser revelada. Contato extraterrestre. O fenômeno extraterrestre pode ser real? Se me perguntam se o fenômeno dos OVNIs é real, eu digo que sim, é real. É um fenômeno físico, pode ser gravado, pode ser filmado, etc. É possível que a América Latina seja palco de visitas constantes de seres de outros mundos? É algo que está em nosso espaço fora de controle, certo? Ninguém sabe o que é. Nós estamos falando de um perigo sério, já que não se tem controle. Quais são os segredos que se ocultam por trás do fenômeno dos OVNIs? Buscamos uma resposta na história dos avistamentos mais famosos da América Latina. Esta é a hora de percorrer o caminho, recolhendo indícios de todo o continente. Buscando coincidências e analisando os casos. Este é o momento de armar um quebra-cabeças que nunca foi posto sobre a mesa. É a hora de conhecer a verdade sobre o que ocorre nos céus da América Latina. Podem existir respostas no passado. Os primeiros povos do continente conviviam com seres de outros mundos? O mundo andino e sua visão mítica, sua visão religiosa, é uma visão que permite definir que existe uma ponte de união, de vínculo entre esse mundo terreno, o mundo do aqui, do agora, com o mundo cósmico. Existe uma série de elementos, como os chamados petróglifos, ou alguns elementos em pedra, mas se os analisarmos no contexto, podemos perceber que essas sociedades tinham uma estreita relação com as constelações e com o mundo das estrelas. Existem indícios que se repetem em todo o continente. Poderiam ser a verdade? Ou não sabemos lê-los? Desde o suposto astronauta alado na cidade maia de Palenque, no México, até as inexplicáveis figuras do deserto de Nazca, no Peru, as pistas se espalham por todo o continente e ampliam as dúvidas dos pesquisadores. Fica muito difícil para estabelecer essa relação entre extraterrestres e as mais antigas civilizações. No entanto, existem algumas questões que deveriam ser analisadas mais profundamente. O conhecimento dos maias, em especial, excede qualquer explicação convencional. Ou foi herdado de outra civilização que desconhecemos, muito antiga na Terra, ou então é um conhecimento que vem de fora. Essas capacidades não temos de ser egoístas e pensar que vieram de qualquer outro lugar. Existem indícios em todas as culturas latino-americanas. Os povos nativos não temiam nem negavam
a existência, provavelmente, como se diz, de irmãos mais velhos. É no passado que se encontram os primeiros indícios de contato extraterrestre. Não há dúvida de que um dos grandes enigmas que a humanidade tem é saber se há vida em outros mundos. Talvez, junto com a própria origem do mundo e a origem da vida, o terceiro grande enigma seja se estamos sós ou não no universo. Não podemos negar todas essas coisas, nem fechar os olhos e pensar que não existem. Temos que estudá-las. E temos também que criar uma política de governo, porém não como um país, mas como humanidade. Quer dizer, para fora, uma exopolítica. Exopolítica é uma nova ciência. É uma ciência das relações entre as civilizações inteligentes do universo. Todas as interações que tivemos com outras civilizações, e há documentos de que existem múltiplas civilizações visitando a Terra agora. Todos nós somos afetados pela exopolítica. Como os exércitos mundiais estão relacionados com esses eventos? Por que motivos sempre se encontram presentes? Poderia se tratar de um suposto roubo de tecnologia extraterrestre? É possível que seja uma tecnologia pertencente a uma potência estrangeira que a use a seu favor e contra as demais. A opção 2 é que seja uma tecnologia não local, que tenha sido capturada igualmente por uma potência estrangeira. E a terceira opção é que seja tecnologia não local e usada por alguém sem nenhum controle sobre nós, e que possivelmente nem sequer seja deste planeta. Ex-agentes, pesquisadores e pessoas que parecem dispor de informações importantes falam sobre isso a quem queira escutá-los. Será que isso pode ser verdade? Isso poderia ser ou de naves que foram recuperadas depois de quedas, de naves extraterrestres, ou poderia vir de tecnologias que foram recebidas de civilizações extraterrestres com as quais tenhamos acordos. Nas décadas de 50 e 60, aconteceram casos documentados na América Latina em que os próprios governos divulgaram informações sobre avistamentos de OVNIs. Foi a partir da década de 50 que os casos começaram a ser investigados e catalogados. A Marinha Brasileira foi protagonista de um dos casos mais famosos da América Latina. O caso da Ilha Trindade, ele foi um caso muito famoso no Brasil nos anos 50 e 60. Sempre que você procurar em qualquer livro de ufologia, você vai ver as referências ao caso Ilha da Trindade. Brasil. Ilha da Trindade, 16 de janeiro de 58. Pouco depois do meio-dia, o navio oceanográfico da Marinha Brasileira Almirante Saldanha se encontrava diante da ilha. O Almirante Saldanha, que era um barco de escola, um barco em que se ensinava a ser marinheiro, e havia uma quantidade de oficiais a bordo, uma coisa entre 2 e 3 dúzias, e todos viram o fenômeno e chamaram Almiro Baraúna para que ele fotografasse. Baraúna morreu no ano 2000, mas deixou uma gravação de suas lembranças daquele momento. Ele estava pescando, de repente ele olhou assim no horizonte e viu um objeto deslocando. Eu vi a fotografia lá na marinha e comecei a fotografar. Eu estava com 6 chapas na máquina. Bati a primeira, a segunda, a terceira ele entrou atrás do Morro Desejado, esperei um pouco, ele passou, enquanto isso o pessoal está correndo. Me jogaram no chão, eu fiquei ajoelhado embaixo da murada a bater. O objeto saiu de trás do Morro Desejado, parou um pouco e a melhor foto, aquela está mais destacada e está mais nítida. As fotos foram reveladas no próprio navio, sob a supervisão do comandante.
não havia como serem fraudadas. E ele chegou, apesar de todo o nervosismo que tomou conta da tripulação e dele mesmo naquele momento, ele conseguiu acionar por 6 vezes a câmera fotográfica tentando documentar o UFO. Ele obteve a certeza que pelo menos em 4 oportunidades das 6 tentativas ele havia conseguido fotografar em diferentes posições aquele objeto não identificado. E quando as fotos foram reveladas e mostradas para os oficiais que ali estavam, todos concordaram que o que estava na foto era exatamente aquilo que foi visto minutos antes. Rapidamente a notícia veio a público e a Marinha decidiu realizar uma investigação do caso. Não só as fotos foram analisadas, periciadas, mas os testemunhos colhidos, analisados, e o próprio Baraúna foi chamado várias vezes. O avistamento da Ilha da Trindade foi tão importante que o Congresso levou ao Poder Executivo um pedido de informações que teve de ser respondido pelo então presidente Juscelino Kubitschek. O presidente na época era Juscelino Kubitschek e ele tomou conhecimento das fotografias. Devido ao modo como foram tiradas as fotografias e revelados os negativos, a quantidade de testemunhos e as perícias realizadas, o caso da Ilha da Trindade mereceu grande credibilidade. É uma coisa totalmente invulgar dentro e singular dentro da história da ufologia mundial. Não conheço nenhum outro caso em que algo parecido tenha se repetido nem de perto. Porém, será que era realmente uma nave de outro planeta? Poderia ser um truque de fotografia? Poderia se tratar de um tipo de avião experimental? As testemunhas confirmaram o que viram. Entretanto, não foi possível reunir mais provas, além das fotografias tiradas e reveladas no navio. Eu sou um ufólogo que não acho que, para aceitarmos a existência de UFOs, precisamos necessariamente achar que UFOs sejam naves extraterrestres. A ciência ainda não conseguiu comprovar sequer a vida microscópica em outro planeta. Recentemente, alguém tentou alegar que as fotos são fraude. O fato é que ninguém conseguiu até agora dizer o caso da Trindade é fraude. E ninguém vai conseguir. Não há mais o que se provar a respeito dessa ocorrência. Ela já está suficientemente comprovada. Além das conclusões e dúvidas que o caso possa gerar, as fotos da Ilha da Trindade trouxeram a público o interesse dos governos latino-americanos em seguir de perto e investigar o fenômeno dos OVNIs na região. Atualmente, os investigadores continuam buscando respostas, coletando suas próprias evidências e tentando compreender o que ocorre nos céus. 95% são casos que se podem explicar perfeitamente bem. Casos ópticos, meteorológicos, fenômenos aeroespaciais, tecnologia espacial e militar não divulgada. E em relação aos outros 5% inexplicáveis, sim, temos visto casos que não têm explicação óptica, nem meteorológica, nem militar. Não podemos nos fechar e nos cegar diante da possibilidade de que, por trás de todas essas histórias, possa ter uma pepita de ouro. O que ocorre é que, se estamos dispostos a acreditar, então, como fazemos para diferenciar aquilo que é potencialmente valioso daquilo que é mentira, ficção, meteorologia? Cabe a nós, então, ir buscar uma resposta para esses 5%. E certamente a metade vai ter uma resposta e a outra metade não vai ter. Devemos buscar as respostas no presente. Devemos armar nosso quebra-cabeças para descobrir se a América Latina recebeu visitas de outros mundos. Na antiguidade, os indícios são pelo menos perturbadores. No entanto, é nos séculos 20 e 21 que se encontram as provas mais surpreendentes. Devemos analisar o que ocorreu em nosso continente para achar as respostas sobre o contato extraterrestre na América Latina. O que são realmente as luzes que se veem em nosso continente? Será que os governos da América Latina guardam informações secretas? Essas luzes trazem algum perigo para os céus e as pessoas? Até meados da década de 60, os organismos oficiais divulgavam os casos. Porém, algo mudou de repente.
Anulaima, Colômbia, 4 de julho de 69. O caso de Arcêncio Bermúdez é um dos casos mais impressionantes e também mais curiosos da história dos extraterrestres na Colômbia. É o mito da ufologia colombiana. É um dos casos mais antigos, pois esse caso foi de 4 de julho de 1969. Nessa noite, Arcêncio Bermúdez se encontrava em sua chácara, a 50 quilômetros de Bogotá. E estavam alguns parentes, estava uma prima e os sobrinhos dela. Estavam com uma lanterna falando em código Morse. De repente, algo estranho aconteceu. Entraram correndo. Ai, meu Deus, é um OVNI que vem para cá. Mas ninguém acreditou neles, até que, finalmente, a sala de jantar foi iluminada e então todos se assustaram e se levantaram e viram um OVNI ali parado, no ar, perto do morro. Enquanto todos observavam, Arcêncio decidiu investigar o que ocorria. Ficou bem embaixo do objeto e foi iluminado por sua luz. Quando estava a poucos metros dele, o objeto se foi, desapareceu. Ele voltou com uma dor terrível no peito e congelando de frio. O médico o examinou. Não parece uma infecção intestinal. Vamos ter que colocá-lo no soro. Estava completamente desidratado. E havia como que água em volta do coração que quase não se sentia. O pulso estava fraco e o termômetro não marcava nada. O caso não teria maior importância se o Sr. Bermúdez não morresse depois de 4 dias. Vítima de uma enfermidade que foi descrita como algo que tem a ver com os efeitos da radiação. Arcêncio Bermúdez morreu sem que se pudesse fazer nada. E o mistério continuou. Depois de uns dias, fizeram um contato pessoas da APRO, que é um órgão da NASA, e aí perguntaram se era possível levar o cadáver de meu tio, pois necessitavam dele para fazer alguns estudos lá na APRO. Mas o irmão de meu pai não quis dar permissão. No entanto, 5 anos depois, o corpo havia desaparecido. Existe muita especulação ao redor do caso. Até se menciona que vieram os especialistas dos Estados Unidos que roubaram o cadáver. Coisas desse tipo. Há algo de folclore nisso. Mas o fato é que foi assim, que houve uma exposição bastante grande na mídia nessa época. Até hoje não se sabe ao certo o que houve com o corpo de Arcêncio Bermúdez. Será que foi uma grande coincidência ou a luz realmente estava envolvida com a morte de Bermúdez? Poderia ser algum tipo de teste radioativo? Hoje, a capacidade de análise para descobrir o que voa nos céus da América Latina aumentou muito. Os cientistas atuais podem ter as ferramentas para descobrir a verdade. Existem muitos caçadores que, nas diversas cidades do continente, olham para os céus para obter provas e buscar respostas. Lentamente, aqueles que começavam a ver objetos nos céus passaram a se organizar. Nos dividimos em grupos, cada um recebe as coordenadas de 2 ao norte, 2 ao norte e 2 ao sul, nos 4 pontos cardeais, por favor. Os vigilantes do céu gravaram, no decorrer de quase 20 anos, milhares de imagens.
E às vezes é um pontinho que de repente alguém captou, mas também há de repente coisas extraordinárias que temos que analisar, que temos que ver. Tentamos nos organizar para gravar um fenômeno através de 2 ou 3 câmeras no mesmo instante e em diferentes zonas. Fomos até a zona do deserto, fomos a Tijuana, nós ficamos ali por uns 15 dias e ficamos lá observando. Estamos constantemente com pessoas olhando os céus. Nem todos são bons, nem todos são espetaculares. Porém, estão aí esperando uma resposta e se fala de objetos voadores não identificados nestas imagens. Os avistamentos na América Latina têm trazido nos últimos anos experiências únicas. Muitas pessoas observaram o mesmo objeto e esses tipos de fenômenos foram gravados por diversas câmeras de vídeo. Todos afirmam verem luzes que não têm explicação. O vídeo de Pedro Hernandes, no qual um objeto libera mais de 100 esferas, é absolutamente inquestionável. No dia 2 de maio de 2009, eu me dirigi até satélite, para as torres de satélites. Então observei um objeto que estava abaixo. Vi um avião e pensei, vou gravar o vídeo com a referência desse avião que vinha. E no momento em que vai passando o avião, vou focando no objeto que estava no fundo. E foi então que esse objeto começou a soltar. Não sei se podemos dizer centenas de esferas que foram saindo de um e de outro lado. O objeto dava voltas, dava muitas voltas quando ia saindo as esferas. Quando parou de expulsar as esferas, seu movimento ficou bem mais lento. Porém, Pedro Hernandes não foi o único a gravar esse fenômeno. Nesse mesmo dia, de outro ponto da cidade, Alfredo Carrillo também gravou o objeto. Eu estava praticando e gravando a entrada dos aviões que passam pelo corredor de São Mateus. E quando estava gravando um avião KLM que vinha da Holanda, eu percebi a existência de um objeto escuro que estava pairando. Esse objeto começou a expulsar esferas para os 2 lados. E depois os objetos sumiram. Tentei segui-los, mas como nesse dia o sol estava na frente, não consegui continuar filmando. Esse é só um exemplo de objetos que aparecem em cidades e de pessoas em locais diferentes que os veem. Porém, a pergunta continua: o que são eles? O que é esse objeto que libera esferas pequenas? É uma nave extraterrestre? É um experimento militar? Só podemos afirmar que se trata de um OVNI. Ituzaingó, Argentina. Vi uma luz que vinha do norte. Daí eu peguei minha câmera e comecei a filmar. Ele começou a crescer mais. Até que, ele parou no que seria a minha vertical. Não parecia se deslocar por meios convencionais. A primeira coisa que vi foi uma esfera, e se notava que não era a estação espacial, não era nada raro, nem um avião, porque se notava o núcleo de cor rosa. Logo vi que fez uma aceleração para a minha esquerda. Aí então eu já não tive mais dúvidas de que não era um avião, de que não era um satélite qualquer coisa, porque nenhum satélite, nenhum avião dá uma acelerada rápida e depois freia. Surpreendentemente, essa região está sendo protagonista de inúmeros avistamentos. 3 esferas de grande tamanho iam se movendo muito devagar. É uma coisa que provoca uma sensação de euforia, medo também pode ser um pouco. E aparecem muitas perguntas na cabeça. O que continuei vendo era uma esfera que se deslocava muito lentamente nos céus, que tinha um comportamento anômalo no sentido de que começava a pulsar e desaparecia. A imprensa e os pesquisadores perguntam o que está ocorrendo. A questão é: do que se trata isso? Serão naves terrestres?
Serão naves extraterrestres? São naves? Se trata de portais interdimensionais? Há toda uma variedade de teorias e de possibilidades que não faltam. Toda esta zona, por estar rodeada e por ser um centro de bases, é um ponto central desse fenômeno. A mim, pessoalmente, o que mais interessa é o que está acontecendo. Como estamos nos unindo nessa investigação e como começamos a pensar juntos, não é mesmo? As experiências se dividem entre as que têm centenas de testemunhas e outras que são individuais. Muitas vezes, essas experiências individuais parecem ter a chave para compreender de alguma maneira se esses objetos tentam se comunicar. Foi assim que aconteceu com Aziz, que mora em Lima, a capital do Peru. Às vezes sinto o impulso de sair depressa e eles aparecem, ou então às vezes eu estou ali e eles simplesmente aparecem. Eles começaram a permitir que eu passe a filmá-los. Finalmente eles me pediram que começasse a divulgar as informações. Tenho mais de 20 horas de filmagens de contatos. Na Ilha da Trindade, as provas estiveram visíveis. Em Anolaima, o caso de Bermúdez não teve uma explicação. Será que realmente roubaram seu corpo? Por que ele morreu? Não se tem respostas. Porém, nos anos seguintes, outros casos continuaram a expor provas surpreendentes e sem explicação. A América Latina tem sido centro de centenas de avistamentos estranhos. O que se vê nos céus? Vimos uma coisa prateada que se deslocava de modo horizontal. E ficava tudo iluminado como fogo. Era uma nuvem, mas era sólida, como se fosse feita de acrílico. Naqueles edifícios comecei a ver algo que se movia. Essas aparições estranhas foram investigadas por ufólogos e por órgãos de diversos governos. Muitas vezes, parte das investigações chegam à imprensa. No entanto, um dia, as informações não foram mais divulgadas. Qual foi o motivo para que os governos deixassem de falar de objetos voadores não identificados? Será que está ligado à criação de laboratórios para investigar o fenômeno? Esses laboratórios de OVNIs foram criados a partir das respectivas Forças Armadas, com o objetivo de manejar as informações que se divulgariam nesses países. E o manejo de informações implica digamos, manipular informações, ocultar informações, distorcer informações e divulgá-las quando for conveniente. Sempre houve um cuidado muito grande no início, pelo menos da ufologia brasileira, de um processo de intercâmbio de informações entre a área militar e a civil, coisa que depois, infelizmente, durante décadas foi eliminada, esse tipo de colaboração. No tempo em que estive em serviço, uma das coisas que tive de fazer foi criar, planejar e operar o Laboratório de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. Foi uma preocupação que a Força Aérea teve, porque nessa época havia muita atividade e muitos relatos de avistamentos. Quando se criava um laboratório de OVNIs, o primeiro a fazer era convocar as pessoas que tinham visto o fenômeno, e um desses fui eu. Há muito pouco tempo começou a investigação, e então eu desenvolvi esse trabalho que foi até 2005, e no qual se acumularam muitas informações durante esses anos com a OIFA. Neste momento, estamos sendo testemunhas de um avistamento de um objeto aéreo anômalo que está totalmente imóvel em cima do Monte Pilã. Houve uma grande quantidade de ocorrência de telefonemas diários e eram alguns interessantes, outros eram bem bizarros. Mas, sobretudo, eram ligações. Com a cabeça assim, uma cabeça cônica. Curiosamente, hoje, quando vamos a um laboratório de OVNIs da Força Aérea, dizem que não tem arquivos. Porém, tudo isso em um contexto um pouco obscuro fez com que, de alguma maneira, eu penso que atualmente a atuação do laboratório de OVNIs, mais do que esclarecer o tema, funciona como um tapa-olhos das informações desse fenômeno no Peru.
Nós começamos um processo no Brasil em 2004, que é um movimento para pedir ao governo que abra os seus arquivos secretos sobre UFOs e reconheça a questão. Essa campanha foi tão bem sucedida que menos de um ano depois, nós, os ufólogos participantes dessa campanha, na época eu era coordenador da campanha, nós fomos chamados para uma reunião com os militares, nós fomos convidados pelos militares para irmos a Brasília e nos sentarmos à mesma mesa com os militares da Força Aérea Brasileira, que abriram para nós os seus arquivos, porém não podiam permitir que aqueles arquivos fossem copiados e mostrados à sociedade. E o nosso objetivo era que o fenômeno fosse reconhecido e os arquivos fossem abertos para a sociedade, não apenas para nós. A nível oficial, sempre temos uma negativa, sempre usamos os casos a que podemos dar uma explicação. Os que não têm explicações ficam guardados numa gaveta. E depois, em particular, reconhecem as inúmeras questões. Alfred Webb, ex-funcionário do governo de Jimmy Carter, decidiu contar sua versão. Quando eu era um futurologista no Instituto de Pesquisas de Stanford, foi proposto um estudo de comunicações extraterrestres pela administração de Jimmy Carter. Esse seria o primeiro estudo científico civil da comunicação extraterrestre na história americana. Infelizmente, o Departamento de Defesa norte-americano interveio e então interrompeu o estudo e nós acreditamos que essa intervenção ocorreu porque nosso estudo teria descoberto relações e programas secretos que o Departamento de Defesa norte-americano tinha com diversas civilizações extraterrestres inteligentes. Na década de 80, houve uma grande mudança nos avistamentos de OVNIs. Mas, mesmo assim, alguns deles foram reconhecidos 20 anos depois. Arequipa, Peru, 11 de abril de 80. Na base aérea La Joya, no sul do Peru, mais de 2.000 militares avistaram o que parecia ser um balão. Os oficiais pensaram que podia ser um balão que estava ali para espionar as novas armas. Havia 1.800 testemunhas que estavam atentas à manobra. Estive lá e estiveram 2.000 pessoas também. Nesse dia me encontrava no esquadrão aéreo desde as 4:30 da manhã esperando o trabalho com os militares. E chegou a ordem de comando para derrubar um balão que estava no final do campo e que brilhava um pouco com o reflexo do sol. A primeira coisa que ele fez foi apontar e disparar no que se chama na terminologia militar uma parede de fogo. Soltei uma rajada longa de 34 tiros. Eu esperava ver esse globo destruído e não aconteceu. Ele viu que os impactos eram como espetar um alfinete numa gelatina, não? Não acontecia nada. Ele estava estático, mas iniciou um movimento subindo com velocidade. Como eu estava com boa velocidade em descida, o que fiz foi conectar a pós-combustão de meu avião e comecei a segui-lo. Inicialmente o objeto estava a 600 metros de altura e chegou a 11.000 metros. Eu o persegui a 900 km por hora. Não podia alcançá-lo, mas ele também não se afastava mais. O objeto fez uma coisa que viola a lei da física. Parou de repente. Me esquivei, voltei a tomar posição de pontaria e quando estava ainda chegando na distância de disparo dos canhões, cerca de 200 metros, o objeto que estava parado fez uma subida repentina de uns 1.000 metros e meu avião ficou sem possibilidade de disparar. Ele me evitou. Pensei, ele está brincando comigo. Vou acelerar muito, vir com mais velocidade, subir muito alto, descer bem na vertical e apontar. Se ele subir, não vai escapar da mira e posso destruí-lo. Foi isso que fiz. Eu estava esperando para ver em que momento fazia a volta e olhando. Foi quando o objeto que estava parado subiu e emparelhou comigo.
Aí acendeu minha luz indicadora de baixo nível de combustível, porque havia estado todos esses minutos com a pós-combustão ligada e consumindo muito combustível. Então já não me mantive a 900 metros para disparar, mas me aproximei a uma distância de 100 metros. Aí tive uma surpresa ao observá-lo detidamente. Vi que realmente era como um balão atmosférico, porém toda a parte da cúpula era achatada. Este é o desenho que Santa Maria fez depois de olhar o objeto. Então informei a torre de controle. Estou voltando por causa de combustível. Que venha outro avião, porque isto está interessante. O que houve com o balão? Não é um balão, é qualquer coisa menos um balão, não é? Eles conversaram e me disseram, continua com seu regresso, porque não operamos na altura em que estava e não vai sair outro avião. Santa Maria não saiu mais, e o objeto esteve toda a manhã em cima da base aérea de La Jolla. O que poucas pessoas sabem é que, no dia seguinte, à noite, o objeto regressou e passou como se estivesse em casa por todas as instalações da base aérea. E depois, se foi. Depois do evento, a Força Aérea pediu a todas as testemunhas que guardassem segredo absoluto sobre o episódio. Nos disseram que o objeto não iria se aproximar da base. Conseguimos afastá-lo, não aconteceu nada. Não foi violada nenhuma informação, então ficaremos em silêncio. Existe, de acordo com o testemunho de Santa Maria, uma ordem expressa de calar-se. E logo foi liberado com o propósito de fundar o Departamento de OVNIs da Força Aérea. Então, em primeiro lugar, é preciso evidenciar que existe uma política de silêncio. Mas em 2002 me pediram que começasse a falar para contribuir com a difusão do fenômeno OVNI. E comecei a falar livremente o que eu queria. Quando seu nível hierárquico é mais elevado, a possibilidade de falar é menor. Temos recebido relatos completos de oficiais que talvez antes da criação do departamento teriam medo de falar. Para quem trabalha nos céus, um fenômeno OVNI pode ser uma ameaça. Os controladores aéreos e os pilotos têm uma preocupação constante. O Serviço de Controle de Tráfego Aéreo tem como finalidade estabelecer a agilidade das operações aeronáuticas, a vigilância de que elas aconteçam dentro de parâmetros seguros. Meu trabalho é precisamente observar, e é quando se começa a pensar e se dar conta de que o fenômeno é tremendamente perigoso. A preocupação principal é a possibilidade de que essas atividades ponham em perigo as operações aéreas em geral e, sobretudo, a soberania, não? Um avião sempre vai se comportar como um avião. O fenômeno não se comporta igual. Vira muito rápido. Simplesmente não existem aviões que voem de ré. E então, se juntarmos tudo isso e pusermos na aviação, em que existe muito tráfego e a separação das aeronaves é de 30 segundos... nós estamos falando de um perigo sério. Um país tem de ser dono de tudo o que tem. E, assim como há um limite marítimo, há um limite no espaço também. Estamos falando que se no âmbito geral não é bem aceito, não é reconhecido, então nos deixa vulneráveis no âmbito profissional. Os casos na América Latina provocam interrogações. Algo estranho acontece, mas o que será? Diante da suspeita de um satélite espião, a Força Aérea Peruana deu ordens de atacar, mas as armas foram inúteis. Quem nos observa? Por quê? Em todo o continente, pessoas armadas com filmadoras começaram uma caçada de imagens. Como vai? Tá tudo bem? Cada um recebe as coordenadas de... Paranoia? Busca de respostas e provas? 2 ao norte e 2 ao sul. O que começaram a buscar? O que acharam? Porém, a chegada de centenas de casos trouxe um novo desafio. Como diferenciar os vídeos que realmente tinham imagens valiosas para a investigação de OVNIs? Na década de 90, o fenômeno OVNI teve um aumento de casos e de investigações no México,
Tudo começou quando, durante um eclipse, os céus foram observados de outra maneira. Em 11 de julho de 1991, ocorreu um eclipse da série Saros no México. Foi um eclipse de 6 minutos e 54 segundos. Foi um dos mais longos e nós tínhamos uma informação de que havia uma profecia dos maias que foi escrita no Código Dresner e onde se dizia que nesse dia voltariam os senhores das estrelas. Nesse dia, olhavam para os céus observando o eclipse, quando alguns objetos começaram a aparecer. Foi a partir desse eclipse que começaram a ocorrer uma grande quantidade de avistamentos e surgiu interesse no México em acompanhá-los e saber o que era que estava sobrevoando as grandes cidades. Desde o eclipse solar de 1991, tivemos um grande impulso. Nos demos conta de que havia um grupo, uma nova geração de jovens, e todos estavam impressionados com aquilo que estávamos vendo. Cada vez mais pessoas levantavam suas filmadoras para os céus em busca de provas para os vídeos extraterrestres. Depois do eclipse, um fato natural reforçaria o interesse dos mexicanos por olhar os céus. 21 de dezembro de 94. A 55 quilômetros da cidade do México situa-se o vulcão Popocatépetl. Esse é o vulcão em atividade mais próximo da capital do país, o que o converte em um dos mais perigosos do planeta. Uma explosão no interior do vulcão produziu uma nuvem de cinzas que se expandiu em um raio de 25 quilômetros. Mas havia mais do que cinzas, fumaça e lava em sua cratera. Minha esposa me perguntou, você viu o que há no vulcão? Parecem moscas ou alguma coisa assim? Bom, depois disso a gente começou a gravar e gravamos muitas coisas que não sabíamos o que realmente eram, porque nós vimos as coisas na câmera e pareciam objetos voadores, inclusive uns muito grandes, e daí em diante eu me propus a investigar isso. As câmeras fotográficas e filmadoras apontaram para as fumarolas e ali encontraram uma grande surpresa. Eu vi alguma coisa que entrava na cratera do vulcão. Como assim? Alguma coisa que entrava na cratera do vulcão? Sim, se olhar as imagens, efetivamente foi captado isso. Os avistamentos no vulcão Popocatépetl converteram-se em um dos fenômenos de OVNIs com mais questões em toda a América Latina nos últimos 20 anos. O entusiasmo também trouxe muitos erros e muitos vídeos que eram perfeitamente explicáveis, mas que foram interpretados como OVNIs. Dentro da óptica, existem diversos fenômenos nos quais é normal que as pessoas não conheçam. Uma das situações mais gravadas refere-se aos avistamentos maciços em que uma grande quantidade de objetos cruza os céus. O investigador Anthony Choi tem uma teoria. Ele crê que, muitas vezes, tratam-se de balões. Perguntamos se havia a possibilidade de que um balão de hélio pudesse ser visto durante muito tempo. Ele pode chegar até 2.000 metros sem estourar. Um balão poderia ser confundido com um objeto voador não identificado? Quando se soltam balões, as pessoas se confundem pensando que é um OVNI, quando realmente é por não saber que alguém em algum lugar soltou um balão. Olhar para os céus é um passo importante. No entanto, saber discernir os fenômenos que acontecem é fundamental para determinar qual objeto está sendo observado.
Geralmente confundem muito o brilho bastante excepcional dos planetas quando estão no horizonte. Centelhas, meteoritos e cometas e também satélites. Desde há uns 15 anos, com a montagem da Estação Espacial Internacional, se multiplicaram esses avistamentos devido ao fato de a Estação Espacial Internacional já estar completa e já ser mais brilhante do que o planeta Vênus. Nas serras temos muitos eventos ao amanhecer e ao entardecer, porque tanto o Sol, a Lua e alguns brilhos muito intensos se refletem nos picos nevados, e em forma de tela se refletem também nas nuvens. E aí existem movimentos bastante interessantes. E quem não está informado crê que são movimentos de naves bastante estranhos. Quando classificamos como OVNI, não significa necessariamente que validamos que seja uma nave de origem extraterrestre. Simplesmente que, por falta de dados ou por má informação, não podemos dizer exatamente o que é. Devido à mitologia que foi gerada em torno daqueles objetos que não se pode identificar, permaneceu durante décadas esta ideia de atribuir uma origem extraterrestre a um objeto que não se pode identificar. A criação de órgãos oficiais para investigar as denúncias da população civil revela a importância e o aumento da presença de OVNIs na região e deixa claro que os governos reconhecem que algo está acontecendo nos céus. 11h47 da noite, 9 de setembro de 95. Houve uma aceleração do número de governos que tornaram públicos seus arquivos sobre extraterrestres. Temos agora entre 30 ou 40 governos que tornaram os arquivos públicos e temos organizações de exopolítica em grande parte do mundo. As investigações vêm a público anos depois de serem realizadas. Os especialistas oficiais têm um objetivo. Mas qual é ele? Esclarecer os fenômenos? A quem se reportam? Será que os relatos completos chegarão algum dia à população? O quebra-cabeças está sendo armado. Contatos militares, interesses governamentais, objetos recuperados. Quem está por trás disso? No final da década de 90, aconteceram alguns dos casos mais famosos dos avistamentos de OVNIs em toda a história da América Latina. Centenas de gravações, milhares de testemunhas, situações inexplicáveis. Tudo isso se refere aos avistamentos de OVNIs no mundo todo e, em especial, na América Latina. O fenômeno existe, não se pode negar, pode-se filmar, é histórico e está registrado. Estão acontecendo cada vez mais avistamentos na região. Centenas de testemunhas veem e gravam os mesmos fenômenos em diferentes lugares, confirmando que se trata de uma realidade que está em nossos céus. O sigilo dificilmente é evitado pelos investigadores, especialmente quando diferentes órgãos começam a atuar. Quanto maior é o caso, maior é o esforço das pessoas em detratá-lo. Quanto mais impactantes, mais as pessoas se esforçam para derrubar. Embora na década de 90 os civis levantassem as câmeras para os céus para caçar luzes e objetos, ocorreu um caso no estado brasileiro de Minas Gerais que deixou um sabor estranho na história dos avistamentos no continente. Para alguns, tratou-se do caso mais importante da história. Para outros, foi um exagero. Mas existe uma terceira posição. O caso Varginha segue sendo o segredo militar mais bem guardado do Brasil. 20 de janeiro de 96, cidade de Varginha, Minas Gerais, Brasil. Varginha era, até esse momento, uma cidade tranquila, pequena, e seus habitantes conheciam o fenômeno dos OVNIs como em qualquer outra região do planeta. Mas, a partir desse dia,
tudo mudaria para sempre. Sem dúvida nenhuma, um dos mais bem documentados e pelo maior número de pessoas que já participou de uma única investigação ufológica em todo o mundo. O sul de Minas Gerais é considerado, no mundo, uma das regiões de maior índice de aparições. No entanto, são relatos, são registros que precisam ser bem estudados, passarem por uma filtragem, para que saibamos se realmente são fenômenos ainda não explicados ou fenômenos naturais e artificiais conhecidos. Tudo começou quando 3 jovens caminhavam de volta para suas casas. Era umas 4 e pouco, mais ou menos. Aí a gente descendo por um caminho, eu fiquei meio com medo de descer naquele caminho. Aí aconteceu da gente, né, avistar lá uma coisa estranha, que eu não sei o que era. Já a primeira coisa, a reação que eu já tive foi correr. Falei, vamos embora, porque, né, você não sabe se é bom, você não sabe se é ruim, você não sabe se vai fazer alguma coisa com você. A reação dele não tinha como descrever. Se estava calmo, se estava nervoso, se queria avançar, se queria agredir, nada disso. Ele permaneceu lá e olhou para nós. E nós aqui correndo, claro, né? Porque sem saber o que estava vendo. A coisa estava viva, porque o ser voltou para ela, dirigindo o olhar e a cabeça. Elas, já vendo essa coisa de uma distância inferior, se assustaram profundamente, entraram em pânico e saíram correndo. As 3 fugiram depressa do lugar. A partir desse momento, a notícia correu rapidamente por toda a cidade. Foi divulgado na cidade que 3 garotas haviam avistado uma criatura, para elas desconhecida. O que eu vi é que é marrom, dos olhos vermelhos, a pele oleosa, estava agachado, mas não chegou naquilo que eu vi. Elas não estavam muito ligadas em assuntos de ufologia ou de extraterrestres. Falaram que era algo ruim, algo que relacionaram ao demônio, em razão da religiosidade delas e da cultura delas. A história das garotas seria só o começo de um caso muito mais complexo. Em meio à paranoia, as forças públicas começaram a atuar. Desceram um barranco, entraram numa mata e capturaram uma das criaturas com uma rede usada para capturar cachorro louco. Depois, na parte da tarde, às 6 da tarde, também consta da história que 2 policiais haviam feito uma segunda captura, que um desses corpos havia passado pelos 2 hospitais da cidade e depois, na manhã seguinte, transferidos para o exército em Três Corações. Enfim, tudo isso consta realmente da história, mas não há nenhuma prova cientificamente aceitável para que nós tenhamos isso como absoluta verdade. Um deles, chamado Marco Lixerese, sentado no banco do passageiro, quase atropelou uma criatura que nós supomos que seja a segunda, a observada pelas meninas, atravessando uma rua. Freia-se o carro, Marco Lixerese sai do carro, entra no mato, captura a criatura com as suas próprias mãos, sem usar luva, sem nenhum tipo de proteção. Ele não tinha sido avisado, ninguém tinha sido avisado da periculosidade que poderia haver nisso. Coloca a criatura no seu colo e dirige para o hospital, que fica no centro de Varginha. Marco Lixerese faleceu cerca de 3 semanas depois de infecção generalizada de septicemia. O Dr. Furtado foi quem o atendeu. Ele nos diz como foi esse momento. Um paciente que estava com febre muito alta, com faces de sofrimento, por dor nas costas, e igual qualquer pessoa que está com uma infecção. Os médicos do hospital tentaram salvá-lo.
Ele não tinha nenhuma imunodeficiência adquirida das conhecidas nossas. Porém, antes de morrer, ele fez uma confissão. Ele me relatou que ele participou da captura de um ser que tinha aparecido aqui dias anteriores, que inclusive tinha lesionado o seu braço. Nunca vi outro quadro igual. Dessa forma, não. Acredita-se que nesse dia foram capturadas 3 criaturas em Varginha. Nunca mais se soube delas. Alguns vizinhos afirmam ter testemunhado movimentações estranhas durante esses dias. Na segunda-feira, que a gente ficou sabendo, eu estava indo pela rumo a Fernão Dias e lá eu avistei 3 caminhões de comboio, do Exército de Três Corações. As forças militares negaram o incidente desde o primeiro momento. Esse militar descreveu de maneira detalhada das manobras aparentemente ligadas ao acobertamento, que foram feitas para dissimular, na verdade, que no final das contas envolvia um contato com uma criatura morta, de origem não terrestre. O que realmente aconteceu em Varginha? Afirmar hoje em dia que criaturas foram capturadas pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pelo Exército, como consta da história do caso, eu não posso mais fazer esta afirmação enquanto não tiver provas para serem exibidas. Tempos depois, o próprio Exército fez uma declaração pública com uma possível explicação. A conclusão deles de que elas teriam avistado apenas um rapaz da cidade que nasceu com alguns problemas de ordem orgânica e psíquica. Isso é uma conclusão de um dos setores. Houve uma pressão tão forte sobre os militares que, finalmente, na semana seguinte, foi liberado o atestado de óbito do rapaz. Todas as explicações dadas pelos militares eram explicações fugazes. Não restou dúvida de que havia algo extremamente sério sendo acobertado. O caso de Varginha ainda permanece sem explicação. As versões oficiais negam o que afirmam as testemunhas, que mesmo com o passar do tempo, continuam a manter sua versão, sem contradições, como no primeiro dia. Dizer o que realmente foi com segurança é muito difícil, quase impossível. Foram os ufólogos que acabaram por transformar o caso Varginha em algo relacionado às crenças de que seres extraterrestres poderiam ter aparecido aqui e elas teriam avistado. O caso Varginha segue sendo o segredo militar mais bem guardado do Brasil, porque não há nada comparável ao que se passou em Minas Gerais. Os casos se acumulam na história da América Latina. É necessário ter uma explicação. Pouco a pouco, os fatos se desenrolam e se arma o quebra-cabeças dos casos mais impactantes e reveladores. Apenas um ano depois dos eventos ocorridos em Varginha, surgiu uma nova prova. Desta vez, no México. Na tarde de 6 de agosto de 97, em Lomas de Santa Fé, na colônia de Chapultepec, na cidade do México, aconteceu um caso que até hoje não foi esclarecido. Chegou um vídeo com uma carta anônima, com um nome, porém, falso. Um vídeo que, no primeiro momento, eu pensei que não fosse verdadeiro. Porém, ao assistir o vídeo, o jornalista decidiu investigá-lo. Se tratava de um objeto que estava sobrevoando aquela zona e houve vários testemunhos de pessoas que foram afetadas. Uma das evidências mais claras que há do fenômeno e que até o dia de hoje não teve uma explicação satisfatória para todos. 6 de agosto de 97. O vídeo foi analisado por diferentes técnicos para confirmar se havia sido alterado ou se a fita era original. A tecnologia que existia naquele momento não permitia que ninguém pudesse ter feito isso.
Teria de ser uma pessoa especializada ou pelo menos familiarizada com equipamentos de televisão ou sistemas de digitalização ou de animação para poder fazê-lo. E para quê? Por outro lado, no momento em que uma pessoa não se mostra de frente aos meios de comunicação quando já estão questionando sobre esse assunto, quer dizer então que poderia haver algo oculto? Ainda hoje não posso determinar com certeza absoluta se esse vídeo é autêntico ou se é falso. Eu o guardei, esperando que algum dia possa ter os elementos, porque de um lado e de outro tenho o suficiente para considerar que é falso, porém também tenho o suficiente para considerar que é autêntico. Essa é toda a verdade do caso do chamado OVNI de las Lomas. Agora, a tecnologia está influenciando os avistamentos porque fez com que qualquer pessoa possa baixar um vídeo de OVNIs ou possa fazer truques. E aí ela pode dizer, eu vi um OVNI e isso não ser verdade. Temos de investigar porque isso pode ser feito por computador. Será que um OVNI pode ter sobrevoado os céus de Las Lomas sem que praticamente ninguém o tenha visto? Quanto olhamos para os céus? Dia a dia, os casos se multiplicam e a América Latina tem cada vez mais relatos de avistamentos. Alguns deles são falsos, outros são enganos e alguns outros parecem não ter explicação. No ano 2000, as novas tecnologias se aliaram à busca e à investigação dos céus. Foram obtidas imagens que ninguém conseguiu explicar. O fenômeno dos OVNIs é real? O que são as luzes e os objetos que voam sobre a América Latina? Na história do continente, centenas de casos documentados mostram um caminho. Mas, no entanto, até hoje não existem provas conclusivas sobre a procedência dessas luzes. Devido à escassez de recursos no passado, as dúvidas persistiram. Porém, atualmente, graças aos métodos de gravação, será que poderemos descobrir a verdade? É possível que estejamos cada vez mais próximos. No México, em 2004, um caso deixou os militares sem palavras, e eles solicitaram aos investigadores de OVNIs que o analisassem. O caso foi um escândalo, e até hoje não surgiu uma explicação definitiva. Em 5 de março de 2004, um avião da Força Aérea Mexicana sobrevoava a região de Campeche, no sul do país, investigando atividades ilícitas. Para essa tarefa, faziam gravações com câmeras infravermelhas. Neste vídeo, vemos luzes estranhas que são gravadas em vídeo na modalidade de FLIR, ou seja, infravermelho com câmera FLIR. Os pontos estão aí. Exatamente atrás da nuvem. Está correto. Está à direita da nossa posição, com 17 quilômetros. Veja como se move rápido. Vejo. Quantos quilômetros? A 1 ou 2 quilômetros, não mais. Parece que é um ponto estranho na frente. Sim, há um pontinho na frente. Onde está? Sumiu nas nuvens. Agora há outros. É mesmo, há outros. E vão a uma velocidade alta. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tela. Por que não se viu o objeto? Diante da surpresa, La Sedena, Secretaria de Defesa Nacional, decidiu entregar o material a Jaime Maussan para que o investigasse. Me disseram, em uma de nossas operações pudemos gravar algo que não sabemos o que é e queremos que você investigue. Fiquei sabendo que os que fizeram a gravação não tinham visto a olho nu esse objeto, ou seja, eles haviam sido capturados apenas pela câmera. O que esperavam que Maussan dissesse? O secretário da Defesa me perguntou o que você acha deste caso e eu respondi, não tenho uma explicação. Penso que são OVNIs porque não são vistos a olho nu, apenas com a câmera. Então ele me disse, se alguém lhe perguntar quem lhe deu esse vídeo, você pode dizer que foi o secretário da Defesa. Isso permitiu que eu determinasse a autenticidade do caso
apresentá-lo na mídia em nível mundial e fizesse uma grande conferência. Um piloto de avião disse que tinha a resposta e que, na verdade, se tratavam de poços de petróleo. Ele só se esqueceu de 2 pequenos detalhes. As imagens foram captadas a mais de 170 quilômetros de onde se encontram os poços. Segundo ponto, a câmera estava dirigida 2 graus acima do horizonte, e isso torna total e absolutamente impossível que se trate dos chamados poços de petróleo. Mais uma vez, objetos voadores não identificados relacionados com atividades militares. Entretanto, desta vez o caso veio a público. Não importa qual seja o caso, alguém vai surgir com um argumento pseudocientífico, então a mídia vai perder o interesse e aí vai terminar a investigação de algo que deveria ser muito importante. A ciência para o ufólogo é uma coisa que tem de se adaptar às pretensões do ufólogo, que está documentado com uma câmera e que, à primeira vista, algo que não se pode identificar já passa a ser uma evidência científica, e na realidade não é assim. As evidências que são necessárias à ciência para encontrar uma explicação não existem, são deficientes, são pobres, digamos que se encontram inúmeras limitações que nos impedem de fazer ciência. Vemos à frente, no meio e às 8. Temos também pontinhos a uma... O caso não tem explicação, embora as provas estejam à vista. Vemos também às 9. Quantos quilômetros? O progresso nos trouxe um novo parâmetro. As novas tecnologias de controle podem avistar esses objetos com maior facilidade. Podemos estar a um passo de compreender do que se trata esse fenômeno? Porém, além deste tipo de provas, existem casos em que toda uma população observa o mesmo objeto. Graças aos meios de comunicação, hoje é mais simples relatar acontecimentos e conseguir que muitas pessoas possam testemunhar um mesmo fenômeno. Foi isso que aconteceu em Nobsa, um município do departamento de Boyacá, na Colômbia. O avistamento de um OVNI não deixou dúvidas entre os vizinhos que foram testemunhas. Marcianos nos céus boiacenses. Durante os últimos dias de 2006 e os primeiros de 2007, uma estranha aparição nos céus deixou centenas de testemunhas sem palavras. Às 2:30 da tarde, apareceu um elemento muito brilhante, parecia uma estrela. Porém, pelo horário, nós pensamos, o que será isso? E chamou muito a atenção. Uma das testemunhas foi o próprio prefeito da cidade. Era um dia muito agradável porque era um domingo e estava na minha casa. E um amigo me telefonou e me contou que estava vendo nos céus algum objeto estranho. Eu fui para a janela e efetivamente vi esse objeto estranho demais nos céus. E percebi que as pontas eram prateadas. E quando a parte prateada se voltava para o sol, ele imediatamente irradiava, como se fosse um espelho irradiando um raio de luz. Esse fenômeno durou mais de 2 horas e foi visto de outros pontos do município. E depois começou a se mexer lentamente. Começou a se deslocar no que me pareceu para o norte do município. E ao chegar ali, de repente, de um modo fugaz, desapareceu. Enquanto todos olhavam os céus, algumas pessoas pegaram as filmadoras e as apontaram para lá. A própria prefeitura decidiu iniciar uma investigação para compreender do que se tratava. Telefonaram da prefeitura de Nobsa e o prefeito Ramiro Barragán nos disse que estavam aparecendo objetos no Monte Cruzaranda e todos estavam vendo. Depois de alguns meses de trabalho, saíram as primeiras conclusões.
No vídeo, a gente pode ver que não existem truques, é uma coisa absolutamente normal, muito clara, a luz do dia, o deslocamento no céu. Não tem problema, não. Eu não vejo nada que me leve a pensar que alguém modificou ou alterou a estrutura de imagens. As pessoas diziam que era uma sonda, que era um satélite. A partir da publicidade exacerbada de um caso ou de uma pessoa que afirma ter evidências, provas da presença de OVNIs em seu bairro, ocorre um fenômeno de cunho social em torno dessa pessoa, né? Contagia todo mundo. E as pessoas começam a contar a outras pessoas, que contam a outras pessoas e começa a criar uma visão coletiva. Podemos contar com o que os próprios sentidos nos permitem ver. Agora, quem me garante que, de fato, realmente esses sentidos estejam refletindo o que é a realidade? Até hoje, é impossível saber o que ocorreu nas montanhas de Boyacá. Terá sido histeria coletiva? É possível que todos tenham visto algo que não existia? O mais surpreendente foi descobrir que essa não foi nem a primeira nem a última vez em que luzes estranhas foram vistas nos céus de Nobsa. As pessoas também viram há muitos anos, quando não existiam meios técnicos para gravar coisas muito parecidas. O que ocorre é que naquela época se dizia que era coisa do demônio, coisas do diabo. E justamente por isso, até existem no município uma série de locais no alto das montanhas onde se construíram algumas cruzes. Há mais de 100 anos, por ordem dos párocos e religiosos, com o propósito de espantar o demônio. O que significam todos esses casos? Por que a América Latina é testemunha constante de avistamentos de OVNIs? O que está acontecendo? Se o exército e as autoridades locais buscam explicações, isso quer dizer que a verdade se encontra nos escalões superiores? Se existe uma verdade sobre o fenômeno dos OVNIs, talvez ela possa ser encontrada agora, graças ao conhecimento prévio e por meio do uso da tecnologia e das ferramentas de análise. Como compreender o que ocorre nos céus da América Latina? Os casos mais recentes podem indicar o caminho a seguir. Atualmente, as forças de buscar os fenômenos extraterrestres mudaram. A tecnologia ajuda, mas também gera muita confusão. Quantos fenômenos são provocados por efeitos especiais? Bom, veja, este é o OVNI mais emblemático, um dos mais emblemáticos dos que vou lhe mostrar. Daniel Prieto, de Bogotá, Colômbia, conseguiu identificar outro possível ponto de confluência em que os OVNIs passam constantemente. O comum na nave é que faz um movimento oscilatório. Esta zona, que eu chamei de Zona Sigma, que compreende a zona úmida de Córdoba, é um local onde fica o que os ufólogos chamam de portal de entrada e saída desses objetos. Ele afirma simplesmente que os OVNIs o encontraram, e ele só os grava com sua filmadora. Já gravei mais de 40 avistamentos com minha câmera e alguns foram, eu sinto que foram planejados e outros por acaso. Eu sempre carrego uma filmadora portátil. Claro que ficamos muito nervosos com a pressão do momento, mas aqui você o vê levitando. Porém, necessariamente serão extraterrestres? Isso talvez seja realmente um tipo de ilusão ou desinformação para ocultar mesmo os segredos que os serviços militares de inteligência têm. É uma tecnologia secreta? Ou simplesmente são objetos que as pessoas comuns não conhecem? Passou por cima de nós 5 um objeto triangular de cor cinza e todos pudemos vê-lo. E ficamos estupefatos porque o objeto estava passando por cima de nós. Vimos bem claro. Quanto aos triângulos voadores que vemos e que as testemunhas veem,
e que foram fotografados. As pessoas podem dizer, isso é alienígena, mas não é. Isso pertence ao Comando Espacial Norte-Americano. Eles podem conter sistemas de propulsão e outros componentes que vêm de componentes extraterrestres que nos foram dados por programas de relação entre humanos e extraterrestres ou pela retroengenharia. Temos tamanha quantidade de satélites dando voltas, orbitando a Terra. Cada um deles tem uma especificação diferente. Há satélites chamados Flares que, por certo, em algum momento do dia, eles tiram fotos. Depois, há satélites russos que funcionam em trio. São 3 satélites que formam um triângulo perfeito. E também são confundidos com um OVNI triangular que esteja circulando pelo espaço. Porém, apesar de toda a vigilância voltada para os céus, muitas vezes é ali que as respostas desaparecem. Desde os primeiros anos da Revolução Espacial, os satélites podem ter sido responsáveis por avistamentos estranhos. Um caso ocorrido na Antártica na década de 60 poderia estar relacionado com satélites. Em 1960, uma sucessão de avistamentos obrigou a Marinha Argentina a iniciar uma investigação minuciosa em busca de respostas. Na Antártica, 3 de julho de 65, um grupo de militares e cientistas argentinos e chilenos estavam realizando pesquisas na Ilha da Decepção. Às 17 horas, viram um objeto que passou rapidamente, durante uns 15 segundos, em uma trajetória parabólica, e relataram isso. Às 19h20, foram fazer a observação meteorológica. Disseram um OVNI, e todo mundo saiu correndo para ver do que se tratava. Então avistaram um objeto que passava e mudava de cor, que se movia, e ali do campo meteorológico da estação, eles puderam ver as evoluções de um objeto que, para alguns, apresentou comportamentos que não se poderiam atribuir a nenhum avião, a nenhum satélite, nem nada parecido. Porém, o que foi que realmente ocorreu nesse dia na Antártica? Na Ilha da Decepção, o que se viu foi um objeto que realmente não obedecia aos comportamentos básicos da aviação. O objeto não pôde ser identificado, mas há muitas testemunhas, entre elas o capitão Perizzi. Era uma pessoa que estava muito ansiosa para olhar e ver e crer. Os militares que assessoravam Perizzi seguiam essa corrente e os civis, ao contrário, eram bem mais céticos. Eles não viam o mesmo que viam os militares. Cada um que estava ali deu a sua própria interpretação. Havia aqueles que estavam convencidos de ter observado um OVNI. Outros sustentavam que isso tinha se tratado da observação de uma estrela fixa e que pelo nervosismo do momento teve um processo de confusão. A Marinha tomou o depoimento de todas as testemunhas. A existência desses formulários sigilosos do Serviço de Inteligência Naval é um sinal claro de que o fenômeno de OVNIs era uma de suas preocupações, mesmo antes dos avistamentos na ilha. O Estado argentino, neste caso a Secretaria da Marinha, emitiu um comunicado oficial reconhecendo a observação de objetos voadores não identificados na Antártica Argentina. O objeto voador no sul. A Marinha, no princípio, teve uma atitude muito aberta em relação ao tema, mas logo depois pediu sigilo em determinado momento, porque a imprensa havia exagerado a situação. Os avistamentos na Antártica se repetiram nos dias seguintes. Se nós os olharmos individualmente, corremos o risco de pensar que é um evento que pode ser explicado, que pode ser banal. Porém, se o vemos em conjunto, percebemos que não pode acontecer tudo isso e tão seguido e nesse mesmo lugar. O que eram essas luzes? Por que estavam sobre a Antártica? O que buscavam? O fato admitido por cientistas e militares abriu um novo caminho nas investigações de OVNIs no sul do continente.
Teve vários cientistas que apresentaram uma hipótese de que tinham confundido essas luzes na base naval com um satélite, o satélite Echo 2. Nunca foi possível determinar exatamente o que aconteceu na ilha. Perise e seus homens estavam seguros de terem visto um OVNI. Me disseram, tem alguma coisa lá fora que não é normal. Venham ver. E aí nós testemunhamos as evoluções de um OVNI. Porém, se houve alguma conclusão oficial, ela nunca foi publicada. O caso da Ilha da Decepção é um mistério até hoje. A qualidade das testemunhas e as investigações da Marinha levantaram hipóteses. Poderia ter se tratado de um satélite, mas ninguém conseguiu provar isso. Um achado mais atual poderia alterar a expectativa de contato extraterrestre na América Latina. Existe a possibilidade de que a múmia de Andaualilhas tenha a chave dos contatos extraterrestres. Um corpo mumificado encontrado em 2009 poderia ser a chave para decifrar este enigma. Se chama Waiki porque em quechua quer dizer irmão. Que segredos guarda a múmia Andaualilhas? Descobri muitas coisas nos distritos Huaros e Andaualilhas. Foi lá que encontrei a tumba que já havia sido violada. O corpo achado nas cercanias de Cusco confundiu os antropólogos. Com 50 centímetros de circunferência, moleira aberta como a de um bebê, dentes de adulto e forma estranha de crânio, ele não se parece com um ser humano. A cronologia não existe entre a fontanela que está aberta e se fecha com 1 ano e a dentição de adulto. O Waiki, à primeira vista, não tem fisionomia humana. Poderia ser um cadáver extraterrestre? A morfologia da múmia se assemelha incrivelmente às descrições que muitos contatados fazem sobre os supostos seres de outros mundos. Nós encontramos um grupo de ufólogos de Oklahoma que descrevem seres extraterrestres do tipo do Waiki. As características coincidem totalmente com o que eles dizem. Em comparação com o crânio de um ser humano normal, as diferenças são evidentes. Porém, poderia ser um corpo deformado artificialmente? Na cultura andina inca, as cabeças das crianças eram aplainadas, mas diferentes do Waiki, ele tem a cabeça triangular e tem um frontal convexo igual ao occipital, o que quer dizer que não foi aplainado. Os ossos são muito delgados. Se fosse anão, seriam grossos e deformados, porque é isso que o nanismo causa. Neste caso, os ossos são delgados, muito finos, o que demonstra que isso é parte de sua estrutura, sem nenhuma deformação anômala. Os estudos sobre a múmia de Andaualilhas poderiam surpreender a comunidade científica de todo o mundo. Se realmente fosse um corpo extraterrestre, que diferenças poderíamos encontrar? As leis físicas e naturais são universais. Não existe nenhuma forma de imaginar algo diferente em relação ao que as leis físicas estão nos mostrando. Se houver vida em outros mundos, deve ter carbono. Porque este é o único elemento que se combina com todos os demais para formar as grandes estruturas moleculares envolvidas no código genético e na informação que será transmitida por um organismo vivo. E, nesse sentido, de alguma forma será parecido com algo que conhecemos aqui. Que opções existem para explicar a estranha forma da múmia de Andaualilhas? O que pode nos surpreender neste tipo de achado podem ser várias razões, sabe, que podem ser compreendidas, por um lado, dentro da variabilidade humana, cuja origem pode ser causada por um traumatismo, alguma enfermidade ou alguns padrões de ações culturais, como as deformações tabulares. A múmia de Andaualilhas poderia ser uma peça-chave na busca de extraterrestres. Será que é um corpo deformado ou se trata de um ser de outro planeta? O que está havendo na América Latina? Há indícios de casos de OVNIs na América Latina. Não são conclusivos, porém são inúmeros.
De norte a sul, de leste a oeste, os avistamentos se multiplicam. Alguns se repetem, outros são extremamente diferentes. Minha opinião pessoal é que nós estamos caminhando, na verdade, para algum nível de acontecimento maior, provavelmente em termos planetários, que acontecerá provavelmente com o objetivo de mostrar de maneira definitiva para a humanidade da Terra que nós não estamos sozinhos no universo. A quantidade de informações que temos encontrado valida a afirmação de que não estamos sozinhos, não estamos sós, de que estamos sendo visitados. Mas desde quando? Desde sempre? O ser humano busca respostas através da fé, visto que ela corresponde integralmente a tudo através da ciência, do conhecimento, do empírico. Me parece que é importante perguntar-se. O que me parece arriscado é, a partir de algo que os nossos sentidos percebem, inventar respostas que me parecem ser intelectualmente muito acrobáticas e muito pessoais. Me parece difícil, a partir do ponto de vista da ciência, que essas visitas sejam uma realidade. Aliás, existe um princípio científico que diz: grandes afirmações, grandes evidências. E a afirmação de que estamos sendo visitados por seres de outros mundos em discos voadores é uma grande afirmação. Isto é algo que envolve toda a humanidade. Então, temos de nos preocupar, temos de estar prontos, porque é preciso tomar a decisão de que se existe algo que não é daqui, vamos esperá-lo com braços abertos ou com um fuzil na mão. Ou perguntar aos Incas como foi. A maneira de entender o fenômeno dos OVNIs é abrir nossa consciência, abrir nosso coração e, sobretudo, olhar o céu. Estamos diante de uma das grandes perguntas da humanidade. E sua resposta poderia mudar para sempre nossa existência. Existe vida em outros mundos? Somos visitados? O que são todas as provas que foram coletadas? São todas falsas? Para todas existe uma explicação? Nunca houve tantas testemunhas como nos últimos anos. Existe uma mensagem para nós nos céus? Algo está para acontecer na América Latina? Ou simplesmente, isso é parte do anseio humano por ir sempre mais longe?